Ele foi um dos principais atletas do Paysandu Esporte Clube, às vezes não tão utilizado, mas todas as vezes em que esteve dentro de campo, correspondeu de alguma forma, seja com gols, seja com boas atuações, e às vezes até quando não jogava bem, ainda conseguia assim de qualquer jeito fazer alguma coisa positiva. Esli Garcia vai ficar no Paysandu? É a pergunta que o torcedor bicolor faz. E no andar da carruagem e de algumas informações, essa questão tem ficado bastante difícil. A gente vai falar sobre isso agora, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Isso porque estamos aí nessa busca para chegar a 30 mil inscritos e a gente está bem próximo de chegar nessa marca. A tua colaboração, a tua ajuda é muito importante para que a gente consiga chegar nessa marca maravilhosa. Vamos falar então sobre a situação do Esli Garcia. Como todos sabem, essa situação do Esli Garcia ela tem se amarrado desde a metade deste ano, ali do meio da temporada, quando o Paysandu iria renovar o contrato com o Esli Garcia, já para ele permanecer aqui no Paysandu, já avisando até a próxima temporada de 2025. Só que o que acontece? Naquele momento, alguém dentro ali do clube, não se sabe quem, acabou barrando a renovação de contrato com o Esli Garcia. E nessa situação, acabou criando um clima de desgaste entre o atleta e o clube. E isso ficou notório quando o Esli Garcia marca aquele gol do Paysandu contra o Goiás fora de casa, em que ele estava no banco de reservas, ele é colocado para dentro de campo e quando ele faz o gol, ele dá aquela olhada para a direção do banco de reservas, na direção ali do técnico que estava naquela ocasião. Depois foi falado que não tinha nada a ver, que aquele olhar foi um desabafo, colocaram panos quentes em cima da confusão, mas depois que a bomba estourou, depois de uma bomba que foi estourada lá dentro da Curuzu, que culminou inclusive na saída do executivo de futebol, do ex-executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, essa informação da encarada do Esli Garcia foi confirmada. Tempos depois, o ex-técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, é dispensado, e aí vem Márcio Fernandes, que repete algumas coisas que o próprio ex-técnico do Paysandu, que estava antes dele, fazia, mas com uma pequena diferença. O Márcio sempre deixou claro que se trabalhar o potencial do Esli Garcia, ele tinha tudo para crescer no Paysandu. Prova disso veio no último jogo do Paysandu contra a equipe do Vila Nova, em que o Esli Garcia marca o gol de empate e tem uma entrega absurda em quase 90 minutos em que ele esteve dentro de campo. Nesse processo todo, Esli Garcia foi perguntado se ia ficar no Paysandu, se não ia ficar, qual seria o caminho dele, se ele iria para outro lugar ou não. E aí, ele sempre falava que iria analisar as propostas, que ele iria conversar com a família, que ele iria ver aquilo com todo o cuidado, que ele iria para as férias lá para a Venezuela e conversar com a família para entender o que ele iria fazer. Pois bem, eis que nesse processo todo surgiram algumas informações e a gente vai estar falando sobre elas agora. É claro que essas são informações extraoficiais. Nós não estamos cravando. São informações de bastidores que acabam saindo e que a gente dá aqui a evidência, claro, dentro da ética e do respeito profissional, tá bom? Esli Garcia recebeu uma proposta do Paysandu, segundo José Maria Trindade, essa proposta do Paysandu de renovação seria no salário de R$120 mil. Ele iria também ir morar em um apartamento no centro de Belém e iria ganhar também um carro para poder se locomover aqui pela cidade. Acontece que essa proposta de R$120 mil era abaixo do que estavam oferecendo para ele no primeiro momento de renovação do Paysandu Esporte Clube. Então, o que eu digo baixo não é nem tanto no dinheiro, mas sim pelas condições que estavam dando para ele. Nesse primeiro momento, Esli Garcia não responde positivamente para o Paysandu.
Ele não responde nem que sim e nem que não. Ele disse que ia pensar. Vamos dizer dessa forma. E nesse meio tempo, Michel Anderson, do Liberal, traz a informação de que o Mirassol estaria interessado no Wesley Garcia. Que o Mirassol, que subiu da Série B para a Série A, estaria interessado no jogador venezuelano. E além disso também tem uma outra informação de uma fonte que não quis me revelar, é de que um outro clube da Série A em questão também estaria interessado no Wesley Garcia, e é o Grêmio. Isso porque parece que o Grêmio vai perder o Soteldo. Soteldo deve voltar para o Santos para a temporada 2025 e o Grêmio vai procurar outro atleta com a mesma característica do Soteldo para jogar na sua equipe. E por que essa questão de outras propostas da Série A podem balançar com o Wesley Garcia? Porque o Wesley Garcia, desde o início, deixou muito claro que o grande objetivo dele de vir jogar aqui no Brasil, claro, tem a questão toda financeira, de poder ajudar a família, de poder buscar melhores condições para os seus familiares, e isso está super certo, mas também tem uma outra questão pessoal dele, que é de jogar pela seleção da Venezuela. E para ele, esse objetivo é mais fácil de se conseguir jogando no Brasil, jogando em uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso pode balançar com o Wesley Garcia para que ele aceite uma proposta de uma equipe de Série A ao invés da renovação de contrato com o Paysandu. E não está errado. Não está errado. Ele precisa ver o que é melhor para ele. É claro. É claro. E além do mais também, tem o outro lado. E aí vale muito falar isso para os torcedores do Paysandu. Ninguém é maior que o clube. O clube é maior que todo mundo. Presidente, diretor, jogador, colaborador, enfim. O clube tem que ser maior do que qualquer integrante ali que faça parte do meio do clube. Não é o jogador que tem que ser maior que o clube. É o clube que tem que ser maior que o jogador. Então, se caso o Wesley Garcia não acertar a sua renovação com o Paysandu, vida que segue, boa sorte para ele e que o Paysandu possa correr atrás de um outro atleta com as mesmas características do atacante venezuelano. É claro que ainda não existe nada concreto. A gente está falando de informações extraoficiais, mas, sem dúvida, uma proposta da Série A pode balançar sim, e muito, o coração do Wesley Garcia para, enfim, saber para que lado ele vai. Se ele vai continuar no Paysandu ou se ele vai para uma outra equipe. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado pela tua audiência e até a próxima.